Olá, meninas, meninos. Vamos a mais um assunto? Muito bem. Hoje a gente vai começar a falar do reino protista. A gente falou, de vírus, reino Monera. Hoje a gente vai começar a falar do reino protista. O reino protista a gente vai ter 2 aulas, tá? Hoje, na primeira aula, a gente vai caracterizar, Então a gente vai dizer que os protistas, eles são eucariontes, aquela célula mais complexa, formada por aquela célula mais complexa. Existem autótrofos, que podem produzir seu próprio alimento. Existem heterótrofos, que não conseguem produzir, por isso tem que buscar o alimento no meio. Existem os representantes unicelulares e também existem os representantes pluricelulares. Os autótrofos são as algas, os heterótrofos são os protozoários. Muito bem. No caso aqui, então, dos protozoários, o que a gente diz? São unicelulares, todos eles, eucarióticos, todos são, o reino protista, e são os representantes heterótrofos, precisam buscar alimento no meio. Bom, esses protozoários podem ser de vida livre, a maioria, vivem no ambiente sem estar necessariamente associados a outro. Eles também podem ser mutualistas. Mutualista é aquele que forma uma associação benéfica com outro organismo. E também existem aqueles que são parasitas. Os parasitas são aqueles que fazem uma associação prejudicial a outro organismo. Aí, a gente vai falando dos representantes, a gente diz assim. A gente divide os protozoários em 4 grupos. 4. Então, aqui o primeiro, tá? São chamados protozoários ciliados. Por que ciliados? Porque se você olha bem para o desenho, para o formato do corpo, você vê que na lateral, por volta de toda a lateral do corpo, tem umas pequenas projeções, como se fossem uns pelinhos, que esses protozoários usam para poder se locomover. Então, esses são os cílios, Esses são os protozoários ciliados. Aí, acho que dá para visualizar com uma facilidade grande, essa estrutura. Existem aqueles protozoários que se locomovem por emissões do citoplasma, tá? São os risópodos. Então, esses aí, a ameba, por exemplo, ela vai emitindo projeções, vai deformando o citoplasma, e assim a ameba vai conseguindo também promover a sua locomoção. Existem os protozoários ciliados. Então, essas projeções longas que a gente observa são os flagelos, tá? Esses flagelos, eles também usam para poder se locomover. Tá? Então, os protozoários flagelados vão ter essas projeções mais longas. Quando a gente pensa nos ciliados, vê que as projeções são bem curtinhas. Então, os protozoários têm essas projeções bem mais alongadas. Aqui também um exemplo de um protozoário flagelado. Existem aqueles protozoários que não têm sistema de locomoção, quer dizer, não se locomovem de forma nenhuma. Aqui um exemplo, a gente chama esse aqui de esporozoário. Então, esses não têm estrutura de locomoção. Então, são 4 grupos, os ciliados, os risópodos, os flagelados e os esporozoários. Muitos protozoários, eles são de vida livre, vivem no ambiente, sem estar associados a outro. Existem aqueles que são mutualistas. Mutualistas, por exemplo, a gente tem uns que são associados aos cupins, vivem dentro do intestino dos cupins, fazem mutualismo. Mas a gente tem que dar um destaque sempre para aqueles protozoários parasitas. Por quê? Porque esses parasitas, eles causam doenças importantes, várias doenças. Então, a gente tem aqui algumas delas, a amebíase, disenteria, toxoplasmose, um monte. Só que nós vamos ver com mais intensidade 2 delas, tá? A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente de 2 delas. E essas doenças, elas podem ser transmitidas de várias formas, A transmissão pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, existem alguns, como a amebíase, que a gente adquire se beber água ou ingerir alimentos contaminados. Existem aquelas que são transmitidas por picadas de alguns insetos, como moscas, como mosquitos, como percevejos, tá? E também tem aquelas
que são transmitidas por contato sexual, tá? São as chamadas doenças sexualmente transmissíveis. Então, as formas de contágio também são importantes, a gente tem que observar essas formas de contágio. Bom, como eu falei, nós vamos destacar, vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre duas dessas doenças. Uma delas é a malária. A malária, ela é causada por um esporozoário, aquele que não tem estrutura de locomoção, do gênero Plasmodium. E ela é transmitida a nós, ao homem, né, ao ser humano, por um mosquito do gênero Anopheles, desde que, lógico, esse mosquito esteja infectado. Mas como é que esse mosquito pode ser infectado? Sugando sangue de outro organismo. Pode ser uma outra pessoa, pode ser até um animal silvestre. Então, quando esse mosquito suga o sangue de uma pessoa, por exemplo, vamos colocar uma pessoa, caso essa pessoa esteja doente, esse protozoário vai parar dentro do corpo do mosquito, passa a viver dentro do corpo do mosquito. Quando o mosquito vai sugar o sangue de outra pessoa, aí ele transmite. Então, ele faz essa ponte de transmissão. A malária, ela pode ser menos ou mais grave, tá? Pode, inclusive, matar, dependendo da gravidade. E a pessoa tem, né, calafrios, febres, e o problema é essa febre. Um dos problemas é essa febre ela pode ser muito alta, 41, 42 graus, e febres muito altas podem provocar vários problemas no nosso organismo. Bom, então a malária ela é causada, né, pelo Plasmodium, tá aí, é um esporozoário, e ela é transmitida por um mosquito, tá? O mosquito Anopheles. Esse aí é o Anopheles. Bom, então a gente tem que lembrar o seguinte: toda doença tem prevenção. Sempre a gente pode fazer alguma coisa para evitar que essa doença se dissemine. No caso da malária, é uma doença típica da região norte do Brasil, né? Típica da região amazônica, na região de floresta. Então, é uma região, normalmente, nessas regiões tem muitos mosquitos, inclusive anófilos. Então, a maneira mais fácil de prevenir, de evitar o contato com a doença, é evitar o contato com o mosquito. Então, evitar que o mosquito entre nas casas, porque é diferente do caso da dengue, né? Eles se reproduzem muito rapidamente nas regiões de florestas e depois migram para as regiões de cidade. Então, não é tão fácil você evitar, né? Você, como no caso da dengue, é só não deixar água parada. Nesse caso é mais complicado, né? Eles se reproduzem muito em lagoas, lagos, lugar onde tem água, e nas regiões de floresta tem muito. Então, é fazer alguma coisa para tentar evitar que o mosquito chegue às casas. Então, é inseticida, colocar aquelas telas fininhas nas janelas e portas. Aí você tenta evitar que o mosquito chegue na casa. Mas, caso a pessoa acabe sendo infectada, existem tratamentos, existem medicamentos que a pessoa pode tomar e então combater a doença, né, para evitar que ela atinja níveis mais graves. No caso da doença de Chagas, é causada por um protozoário flagelado, aquele que tem aqueles prolongamentos longos, da espécie Trypanosoma cruzi. E ele é transmitido, é um pouquinho diferente no caso da malária, tá? A malária é transmitida pela picada, né, do mosquito. No caso do Trypanosoma, não. Tá? Tem um percevejo chamado barbeiro, e esse percevejo ele também suga o sangue das pessoas e de outros animais. Então o barbeiro vai sugar o sangue ou de uma pessoa doente ou de um animal que tenha o protozoário, e esse protozoário vai passar a viver dentro do corpo do barbeiro. Quando esse barbeiro suga o sangue de alguma pessoa, de um animal, no mesmo momento que ele está sugando o sangue, ele joga sobre a pele urina ou fezes, né, os dejetos. E nas fezes e na urina, a gente vai encontrar o protozoário. Então, uma pele com uma lesão, com uma perfuração, urina ou fezes, próxima a essa lesão, os protozoários penetram, então, através da lesão, e aí a pessoa acaba ficando doente. Da mesma forma que a malária é uma doença que pode ser bastante grave, a gravidade maior está no fato do protozoário se alojar no coração, e aí acaba podendo levar
a uma falência, né, uma insuficiência cardíaca, a pessoa pode morrer em consequência dessa insuficiência. Aqui o tripanossoma, tá? Repara que é um protozoário flagelado, né? Tem aquele prolongamento longo, no caso aqui tem um só no final do corpo, tá? Então aí no meio é a imagem do tripanossoma e é transmitido por percevejos, tá? O barbeiro tá ali, né? Aqui são 3 tipos diferentes de barbeiro, 3 espécies diferentes de barbeiro. Não é um percevejo comum na região sudeste, né? Próximo da gente, mas é típico de regiões do interior do país, interior do Nordeste, interior de Minas, a gente pode encontrar. Aqui, para a gente ter ideia, né, o tamanho do barbeiro, né? Então, cada um daquele ali, na mão da pessoa, é um protozoário, é um percevejo, tá? É um barbeirozinho ali, que nesse caso aí eles não estão infectados, né? Por isso o pesquisador está deixando eles andarem na mão sem maiores preocupações. Beleza, gente? Então, lembrando, tá? As aulas estão sempre no canal. Caso vocês queiram rever, podem ir direto no YouTube, acessem o canal, que vocês vão encontrar com uma certa facilidade. Vou deixar exercícios para vocês, tá? Mas depois, como sempre, né? Para vocês testarem os conhecimentos. E a gente volta aí numa próxima oportunidade, até que a gente não consiga se ver, a gente vai mantendo esse contato aqui, pelo menos virtual. Lembrem, outra coisa importante, ainda estamos no isolamento social, tá? A pandemia ainda está batendo aí nas portas, então o ideal agora é realmente continuar em casa, sair somente se necessário. Tudo de bom aí para vocês, tchau, tchau.